Deus resiste ao soberbo. Esse é o tema da nossa meditação diária desta terça-feira, 3 de fevereiro de 2026. Quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Enquanto você vai ouvindo esta palavra, compartilhe aí, deixa seu like, se inscreve em nosso canal, pastor Valdir dos Anjos. Portanto, estaremos meditando esta semana sobre o tema a ditadura do orgulho. Vejamos o texto que nós vamos meditar, se encontra na carta do apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 1 ao 6. Tiago escreve sua epístola a uma igreja dispersa, pressionada por conflitos internos, disputas de interesses e espiritualidade superficial. Ele vai direto à raiz do problema, o coração dominado pelos deleites, pela cobiça e pelo orgulho. As guerras exteriores eram apenas reflexo de uma guerra interior não tratada. O apóstolo revela que o orgulho instala uma ditadura silenciosa. O apóstolo revela que o orgulho instala uma ditadura silenciosa na alma, onde o eu governa. Deus é consultado apenas quando convém e o próximo passa a ser visto como adversário. Quando o orgulho governa o coração, até a oração se torna interesseira e o altar vira um espelho. Tiago denuncia uma espiritualidade que pede, mas pede mal, que deseja, mas não submete, que quer Deus sem abrir mão do mundo. Será que muitos dos nossos conflitos espirituais não são, na verdade, frutos de um orgulho não confessado diante de Deus? Vejamos, caros ouvintes, nós temos aqui como objetivo te levar a discernir claramente os dois sentidos da palavra orgulho: o positivo, dignidade, valor, identidade saudável em Deus, e o negativo, soberba, autossuficiência, exaltação do eu acima de Deus e do próximo. Vejamos na exegese de Tiago, capítulo 1, versículo 1 ao 6. Deus resiste aos soberbos. A origem dos conflitos. Tiago afirma que as guerras e pelejas não vêm do exterior, mas dos deleites que guerreiam nos membros. O termo aponta para desejos desordenados, prazeres que dominam a vontade. Na visão arminiana, o ser humano continua responsável por suas escolhas. Não é Deus quem conduz tais conflitos, mas o mau uso da liberdade, quando o coração rende ao orgulho e à cobiça. Nós, como líderes de igreja, precisamos discernir que muitos conflitos ministeriais, familiares, são espirituais no sentido santo, mas carnalmente alimentado por orgulho, inveja e comparação. Precisamos discernir que muitos conflitos materiais, familiares e congregacionais não são espirituais no sentido santo, mas carnalmente alimentados por orgulho, inveja e comparação. A oração corrompida pelo orgulho. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. O orgulho impede a pessoa de orar. Melhor, o orgulho não impede a pessoa de orar, mas deturpa o propósito da oração. Ora,
se para satisfazer desejos, não para alinhar-se à vontade de Deus. Quando o coração torna um meio, melhor, quando a oração torna um meio de autopromoção, Deus não responde. Não porque não ama, mas porque resiste ao orgulho. A amizade com o mundo. Tiago usa linguagem forte, adúlteros e adúlteras. O orgulho espiritual leva à infidelidade, pois tenta conciliar Deus e mundo. Portanto, nós vimos na hermenêutica arminiana, há aqui um alerta real. É possível afastar-se da graça quando se escolhe conscientemente a amizade com o mundo. Ou, veja bem, é possível afastar-se da graça quando se escolhe amizade com o mundo. Não existe neutralidade espiritual. Quem se exalta inevitavelmente se distancia de Deus. Quem se exalta inevitavelmente se distancia de Deus. O ciúme, santo do Espírito e a graça maior. Deus não abandona facilmente. O Espírito Santo tem ciúmes, não no sentido humano, mas zelo pela totalidade do coração. Porém, Tiago conclui com um princípio espiritual imutável. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Resistir aqui significa opor-se ativamente. O soberbo não perde apenas bênçãos, perde o fluxo da graça. O soberbo não perde apenas bênçãos, perde o fluxo da graça. Vejamos o texto que nós temos de apoio, que é Provérbios capítulo 16, versículo 18. A soberba precede a destruição e a altivez de espírito precede a queda. O orgulho é autodestrutivo. Ele cria uma falsa sensação de estabilidade, mas conduz inevitavelmente à queda. Toda liderança, todo crente, todo ministério que não cultiva humildade está apenas adiando um colapso espiritual. Nosso texto áureo, que nós já falamos no estudo passado, que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7b, 7, a parte B, diz assim: o que tens tu que não tenhas recebido? E, perdão, e se o recebeste, por que te glorias como se não houvesse recebido? Provérbios de Salomão. Salomão, movido pela sabedoria divina, ensina que o orgulho é ilógica, pois tudo que somos, temos e temos procede de Deus. Portanto, reconhecer isso mantém o crente dependente do Espírito, sensível à graça e quebrantado diante do Senhor. Portanto, quando entendemos que tudo vem de Deus, a soberba perde espaço e a adoração cresce. O orgulho em sentido negativo, vejamos, biblicamente o orgulho negativo é amor excessivo por si mesmo, senso desarrazoado de superioridade, desprezo e desvalorização do próximo. O orgulho se vê acima, trata os outros. O orgulhoso se vê acima, trata os outros com arrogância e ignora o princípio de Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. A igreja não é palco de exaltação pessoal, mas escola de humildade e serviço, pois nós temos o Senhor Jesus Cristo, que é o mestre humilde. O orgulho é o sentimento que mais nos identifica com Satanás. A humildade
é o que mais nos identifica com Cristo. Satanás caiu por soberba. Cristo venceu pela humildade. Jesus convida: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Toda vez que escolhermos a humildade, nos parecemos com Cristo. Toda vez que insistimos no orgulho, ecoamos a queda do inimigo. Vejamos na visão arminiana sobre o tema da semana: o orgulho é uma escolha contínua do coração humano decaído. A graça de Deus está disponível, mas não é imposta. Deus resiste ao soberbo porque o soberbo resiste primeiro à graça. Humilhar-se é cooperar com a ação divina. Assim, vencer a ditadura do orgulho é um ato diário de rendição consciente à vontade de Deus. O tema do dia, na mesma visão arminiana: Deus resiste aos soberbos, revela um princípio relacional. Deus se opõe àqueles que insistem na autossuficiência. A resistência divina não é rejeição definitiva, mas disciplina amorosa. O arrependimento restaura o fluxo da graça. Portanto, a perseverança na fé exige humildade constante. Estamos terminando. Tiago nos ensina que a maior ameaça à espiritualidade não é a perseguição externa, mas o orgulho interno. Onde a humildade há graça. Onde há soberba, Deus se opõe. A graça não repousa sobre talentos exaltados, mas sobre corações quebrantados. O que precisa ser quebrado em nós hoje para que a graça volte a fluir plenamente? Portanto, Deus nos chama a nos humilhar diante dele. Líderes, igrejas, homens e mulheres em todo canto, escolha a humildade, pois ela não nos diminui, ela nos posiciona debaixo da graça. Soberbos, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém.